Olá pessoal, mais um Café Conservador com Jean Lopes e Cristóvão do Espírito Santo. Vamos falar desses movimentos que estão acontecendo no mundo antifascistas. Lembrando que desde a eleição de Jair Bolsonaro e também de Donald Trump nos Estados Unidos, pessoas que apoiam esses dois presidentes da República são chamadas muitas vezes de fascistas. Esses apoiadores são mesmo fascistas, racistas, pessoas sem tolerância? Vou começar com você, Jean, na sua opinião. Claro que não. E quando você fala movimentos antifascistas, você deveria ter falado entre aspas, né? Colocado, porque na verdade não são. Na verdade, o que ocorre é pessoas que têm atitudes fascistas atribuindo aos outros o que elas fazem, o que elas são. Nem vou dizer que são fascistas, é um termo muito forte, é um termo inclusive que já foi desvirtuado do contexto. É uma banalização dessa palavra. Banalização total, porque a esquerda sempre agiu usando narrativas, usando rótulos contra os seus adversários, e os adversários da esquerda somos nós, conservadores, somos nós, cristãos, que defendem valores de família, valores humanos e tudo mais. Veja bem, Rafael, esses movimentos que levam o nome de Antifa, uma abreviação para antifascista, são apenas políticos. Eles pegam um fato isolado, como foi a morte aquela morte horrível daquele senhor negro lá nos Estados Unidos. A cena foi fortíssima, lamentável. Horrível, lamentável sobre todos os aspectos. Aquele policial deve ser condenado e pegar uma boa pena, né, uma grande pena, boa não, uma grande pena, para não fazer esse tipo de atitude mais. Agora, eles pegam situações como aquelas para justificar atos que na verdade são contra os governos conservadores, como o do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil. Pessoas que depredam, agridem, queimam bandeira da nação. Então é óbvio que aquilo ali não tem nada de antifascista, é justamente o contrário. E o que mais me assusta é que é apoiado pela grande mídia, pela grande imprensa, que justifica inclusive a queima de um símbolo nacional como é a nossa bandeira. O próprio presidente da Câmara dos Deputados Federais, Rodrigo Maia, defendeu, né, igualou os movimentos pró-Bolsonaro com esses movimentos criminosos e disse que queimar a bandeira tem o mesmo peso de que alguém pedir o fechamento do Congresso. Veja bem, o fechamento do Congresso é um contexto, é uma ideia. A pessoa tem que ter liberdade de expressão. Queimar a bandeira é um ato que se torna um fato. Se concretizou. Exatamente, é um ato que se torna um fato. O outro não, é uma ideia. Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Eu posso ter o direito de pensar que o STF tenha que ser fechado. Eu só não posso agir contra o STF, porque aí sim eu vou estar indo contra a Constituição brasileira. Ir lá, derrubar aquilo, quebrar aquilo, eu não posso fazer isso. Mas acreditar dentro da minha visão política que o STF é nefasto, eu posso, qual que é o problema? Isso não é ser fascista, não. Isso é ter posição, ter opinião. Então eu desprezo totalmente esses movimentos ditos antifascistas, que são, na verdade, movimentos financiados, organizados pela pauta globalista, pela pauta comunista. Existe muita hipocrisia nessa história, Cristóvão? Total hipocrisia. Agora, eu quero só, para finalizar, mostrar um aspecto que eu acho interessante. A gente costuma dizer que o globalismo, as fundações internacionais, os grandes investidores estrangeiros que enxergam na possibilidade de uma ditadura global de base socialista a manutenção dos seus próprios privilégios, né? O impedimento da livre iniciativa, da livre concorrência, mantendo os seus impérios financeiros intocados. E eles se colocam, às vezes, acima das ideologias. É isso que me impressiona. Nos Estados Unidos, por exemplo, o próprio Barack Obama e George W. Bush, pessoas que em tese estão em lados opostos na política, um é democrata, outro republicano, defendendo esses movimentos nos Estados Unidos, que causaram danos terríveis, mortes, tragédias. Então, na verdade, esses movimentos são usados para se colocarem acima das ideologias locais e deixar o poder na mão de uma minoria de pessoas muito bem posicionadas financeiramente no mercado internacional, que querem controlar o país, controlando os dois lados do conflito. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando destruir os poucos governos conservadores que temos no mundo,
governos pró-família, pró-vida. Lembrando que as manifestações no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, feitas por conservadores, são todas pacíficas, não tem nenhum relato de incidente, de destruição. São pessoas simples, famílias comuns indo às ruas. Que são orgânicas, né? Orgânico, exercendo o seu direito constitucional de liberdade de expressão, sem nenhum ato de violência. De repente um grupo tenta amealhar esse movimento para si, com violência, e é taxado sim de grupo democrático pela própria imprensa. Isso é uma tragédia dos nossos tempos, é algo inadmissível. Rafael, pedi só para completar, baseado até continuando o que o Cristóvão brilhantemente disse, os negros, eu não gosto de referir a pessoas pela cor da sua pele nem nada, mas dentro do contexto eu sou obrigado. São usados. Porque, na verdade, o que esses atos fazem é aumentar ainda mais o racismo. Porque está crescendo o racismo do negro pelo branco no mundo. Antes ele era mais centralizado só nos Estados Unidos, agora está crescendo. No Brasil, por exemplo, está existindo um racismo contrário e muito forte, baseado nesses movimentos. E outra situação muito ruim é o ódio. Porque mesmo o branco que não é racista, ao ser agredido como é pelo negro, possa começar a ter ódio. Então esses movimentos que dizem que buscam a paz, que buscam a igualdade, eles geram justamente o contrário, mais racismo e mais ódio. Muito bem, esse foi mais um Café Conservador. Muito obrigado e a gente volta numa próxima oportunidade.